Olá, meu nome é Thalita Margonari Lazuri, eu sou filha da Neide Margonari, que é a sintonizadora dos florais de Saint-Germain, né? Esse sistema surgiu em 1996, 97 e eu, como filha da Neide Margonari, acompanhei todo esse processo dela do chamado, né? E de como houve essa transição de vida dela. E gostaria de apresentar nessa palestra de hoje um pouco de como ela de fato sintoniza uma essência floral, porque as pessoas têm muita curiosidade, e falar um pouco do meu trabalho. Hoje eu sou administradora do laboratório dos florais de Saint-Germain, mas eu tenho uma carga, uma bagagem como terapeuta floral que traz assim, que tem muitas comprovações de como os florais de Saint-Germain atuam no nosso campo bioenergético. Porque eu tinha essa curiosidade, porque eu fui trabalhar com a minha mãe em 2000, e eu sentia no meio da terapia floral, fora os profissionais da área da saúde, eles tinham um pé atrás em relação à terapia floral, né? Ai, o que é isso? Parece bruxaria, uma coisa assim, sabe? Que não era muito conhecida. E eu sentia a necessidade de comprovar como que de fato as essências atuam. Então eu fui estudar um pouco de medicina antroposófica, um pouco da cosmogênese, fui para a Rússia e trouxe um aparelho que chama GDV, que faz a leitura do nosso campo bioenergético, e além disso, por sorte, fui convidada pela doutora Tânia Marques em 2003 a trabalhar como terapeuta floral voluntária na Unifesp com os transplantados renais. Então eu angariei muito material de pesquisa, e hoje eu quero estar dividindo tudo isso com vocês nessa palestra, tá bom? Então nós temos uma palestra dividida em alguns blocos e eu espero que vocês desfrutem. Então, as pessoas têm um pouco de curiosidade sobre o chamado da Neide Margonari, né? A Neide era escultora, artista plástica, designer de interiores, arquiteta, ganhou prêmios no exterior, teve vários trabalhos de arquitetura e decoração que saíram na Casa Cláudia, Casa e Jardim, que são revistas da época. Então o chamado da Neide aconteceu em 1990, né? Ela tinha uma vida muito próspera, inclusive assim, com muito sucesso na carreira dela, e de repente ela estava passando um processo de interiorização. Ela estava frequentando um consultório homeopático e ela tomava umas homeopatias que eu lembro que ela tinha uns insights, tinha uns sonhos com regressões de vida, e ela começou a mudar. Ela teve uma expansão de consciência muito grande, chegou a tomar os florais de Bach. Então ela teve esse momento de expansão de consciência, onde ela abandonou toda a carreira dela, todo esse processo de vida, e mudou. Ela começou a meditar 3 vezes ao dia, virou vegetariana, ela virou celibata, se separou do meu pai. Então, assim, teve uma mudança muito drástica. Isso foi em 1990. E somente alguns anos depois, porque ela foi se purificando, né? Ela foi passando por processos de purificação do corpo físico, dos corpos sutis. E depois, acho que de uns 3 ou 4 anos, que ela de fato veio sintonizar a primeira essência floral, né? Ela nunca fala, hoje eu vou sintonizar uma essência, ou que flor bonita, acho que eu vou fazer a sintonização. Não, isso não ocorre. Na verdade, é o oposto. São fatos, questões que acontecem no dia a dia dela, ela estando em um meio selvagem, passeando numa trilha na praia ou no campo, e as plantas criam situações ou fazem alguma coisa assim que existe uma atração magnética dela com a planta, que ela sabe que deve ser feita uma sintonização naquele momento. Então isso é muito curioso, né? Porque às vezes ela recebe e-mail, recebem chamadas, Neide, saiu uma flor linda no meu jardim, ou meu sítio tá parecendo uma flor diferente, você não quer sintonizar, vamos fazer a sintonização. E na verdade não é assim, é a planta que chama ela, né? Ela nunca sabe quando ela de fato vai fazer uma essência floral. Então são situações que o reino vegetal cria, entendeu? Que levam ela a sintonizar uma essência floral.
E isso só foi capaz depois de muitos anos mesmo, assim, de limpeza dos corpos sutis, né? E que ela mudou muito o padrão dela, energético, e tanto que a primeira essência floral que ela sintonizou é o Unitatum, que ele trabalha todos os tipos de padrões de rejeição, né? E porque ela mesma passou por um processo de rejeição, porque ela é a quarta mulher numa família de 5 irmãos, né? Então nasceu uma mulher, aí o pai esperando um menino, outra mulher, ela foi a quarta mulher. Então ela veio com uma carga um pouco de rejeição, porque queriam, né? Estavam esperando uma expectativa de nascer um filho homem. Então você vê que também as sintonizações foram resgates que foram acontecendo na vida dela, de emoções, de questões de vida que estavam mal resolvidas, e é assim que vão acontecendo as sintonizações, né? Hoje nós temos 87 essências florais no sistema todo, e que todas elas podem ser misturadas, onde o terapeuta consegue criar formulações específicas para cada problema ou questão do seu paciente, né? Então no curso o terapeuta aprende a utilizar os florais Saint-Germain como ferramenta terapêutica, né? Então, se você tem um sintoma, né? Qual que é a interpretação emocional desse sintoma? Qual que é a origem deste problema? Então a gente vai destrinchar toda a causa, né? Porque nós somos hoje o que somos devido a uma biografia inteira de vida, né? Então o que acontece? As pessoas acham que se a gente tem uma patologia, né, que a fórmula é a mesma para todo mundo, mas na verdade nós somos escolhas, biografia de vida, vivências familiares, criação. Então nós somos resultado de todo um processo de vida. Então cada ser humano é um ser totalmente diferente do outro, né? Cada um processa o mundo, as coisas que chegam de fora, de uma maneira diferente. Então, para você ter um sucesso na atuação da essência floral, na atuação de uma fórmula, é conseguir identificar a causa emocional que levou a pessoa a desencadear o problema, né? Esse bloqueio dela que ela não consegue processar uma emoção, um momento de vida, né? Então a terapia floral vem fazer isso, vem fazer esses resgates, né? Esses desbloqueios, para a pessoa dar esse salto, continuar crescendo, expandindo a consciência, para que seja um ser pleno e feliz. Vocês já pararam para pensar o que é de fato uma essência floral? Né? As pessoas falam, mas é uma aguinha energizada. É muito mais que isso, né? Se você for parar para pensar na planta em si, nós temos o elemento água e terra nas raízes da planta, nós temos o elemento ar no tronco e nas folhas, e nós temos o elemento fogo na flor, né? Na parte mais elevada da planta. E o fogo faz o quê? O fogo transmuta, né? Então todo esse potencial energético da planta tá na flor, né? Toda essa energia, e é aí que é feita a essência floral. Só que se você for parar para pensar nos reinos, né? Isso foi uma coisa assim que me levou a estudar a cosmogênese. Se você for parar para pensar, nós temos o reino mineral, dando toda a sustentação ao reino vegetal, ao reino animal e ao reino humano, né? Então, o reino mineral, se você for pegar substância em latim, quer dizer substar, estar abaixo de. Então é um reino que está dando sustentação a todos os outros reinos, ok? E aí o que a gente tem? A gente tem o reino vegetal, né? Ele está ali, enquanto no reino mineral nós temos as forças da gravidade, é um reino inerte, é um reino que não tem vida, tá? Ele só tem a substância em si, que tem um padrão de vibração, mas não há vida no reino mineral. No reino vegetal a gente já tem a parte física e a parte etérica, da vitalidade. Então essa vitalidade que é extraída das plantas, tá? Essa energia vital. Então, enquanto a gente tem o reino mineral sustentando o reino vegetal,
né, é do reino vegetal, que já tem o campo vital, corpo etérico, que a gente extrai a essência floral, tá? Então toda essa energia está presente ali está presente na essência floral. Então, e do reino vegetal, o que acontece? O reino vegetal ele é fluido, né? Ele nasce contra a gravidade. Ele está todo aberto para receber essas energias que chegam do cosmos. E se você for pensar, olha que interessante isso. Esse padrão, tudo que está embaixo, está acima. Enquanto a gente tem no cosmos as estrelas, né? Que elas são portais difusores de energia, temos o nosso Sol. Temos assim vários planetas, estrelas, principalmente as estrelas emitindo raio gama, raio ultravioleta, né? Nossa própria luz solar, né? Energia da luz que chega emanada. O que acontece? As plantas estão aqui recebendo toda essa energia, tá? Elas recebem toda essa energia, as plantas fazem exatamente o oposto das estrelas. Enquanto as estrelas são portais difusores de energia, nós temos as plantas como os portais receptores de energia. E aí o que acontece? Elas transformam toda essa energia através da fotossíntese. Entendeu? Olha que interessante, é um mecanismo exatamente o oposto das estrelas. Então, que papel importante que as plantas têm, e é exatamente dessa parte mais elevada da planta, que são as flores, que a gente extrai a essência floral. Então, assim, você tem uma carga energética ali muito grande. E é muito interessante, se você parar para analisar a quantidade de energia, né, que padrão de energia que está ali na essência floral. Né? Se você for pegar, por exemplo, a flor da aloe, né, que é aloe vera. Você sabia o que quer dizer aloe vera em latim? Então, primeiro eu vou falar sobre a essência, né? O aloe é para aquele tipo de pessoa, ele trabalha baixa autoestima, sabe quando a pessoa está muito mal, às vezes ela não sabe por que ela não está bem, sabe? Ela não está feliz. E muitas vezes o nosso inconsciente sabe o que está passando do outro lado. Né? Então o aloe ele é muito indicado para pessoas que estão passando por situações de traição e não estão com estrutura para enfrentar a situação, tá? Inconscientemente ela sabe, mas ela não sabe de fato do que está passando. Pode ser uma traição no trabalho, pode ser uma traição na família, né? Ou amorosa. E aí o que o aloe faz? Quando a pessoa toma o aloe, ela se estrutura, ela percebe a situação e passa pela situação. Óbvio, ninguém gosta de ser traído, né? Mas você não passa como vítima, entendeu? Você passa firme e forte, enfrentando aquele momento difícil. E se você for ver, aloe vera em latim quer dizer verdade amarga, né? Então, quanta sabedoria tem atrás também dessas pessoas que descobriram essas plantas. E a planta do aloe é linda, né? Olha essas cores. É uma planta assim realmente impressionante. Todas elas têm uma assinatura de flor específica e que traz padrões e qualidades e questões assim que vão ajudar a pessoa a passar pelo momento difícil de vida que ela está passando. Então, por exemplo, seja uma sensação difícil de emocional, uma mágoa profunda. Então os florais eles vêm como uma acupuntura energética, trazer essa energia para a pessoa conseguir passar por aquele momento difícil. Eu vou apresentar aqui algumas imagens que para vocês entenderem como é de fato a atuação das essências florais. Vocês vão ver que nós temos um campo de energia do ser humano antes de tomar as essências florais e depois de tomar as essências florais, tá? Todas essas imagens que eu tenho, elas são de pacientes que, na verdade, foram da Unifesp. Todos eles são transplantados renais ou de pâncreas,
tá? Foi um período, como eu falei no começo da palestra, que eu trabalhei como terapeuta voluntária. Então, assim, eu tenho muito material. E vocês vão perceber que impressionante é a captação, né, energética dessa máquina. Ó, veja bem, aqui nós temos um campo de uma paciente que há 30 anos escutava vozes. Olha que interessante, ela tem realmente no campo dela um ponto que a segue, né? Essa outra imagem, veja bem, é de uma médica que fazia um trabalho numa clínica. Olhe bem o campo dela. O campo dela está perfeito, né? Eu analiso muito a parte azul, o campo dela azul está bem fechado. Só que logo que eu vi, eu não conseguia fazer a leitura desse outro tubo na nuca dela, né? Um tubo vermelho. E eu fui comentar com ela, olha, veja bem, eu não sei fazer a interpretação desse tubo na sua nuca. Ela olhou e falou assim, você não sabe, Thalita, eu sou médium e uma vez por semana eu faço um trabalho num grupo e eu sinto exatamente uma mão energética chegando na minha nuca e é onde eu faço a conexão. Então ela realmente tem um tubo de conexão com o astral, né? Então, veja que interessante isso. A capacidade de captação energética desse aparelho, ela realmente é muito séria, né? É muito séria e a gente consegue, então, avaliar a atuação das essências florais no antes e depois. Então, aqui seguem algumas imagens, que para alguns, eu acho que é chocante isso, né? A gente se dá conta do lado energético, mas que realmente são impressionantes. Agora eu vou falar de um caso de uma paciente que ela é transplantada de rim e pâncreas, tá? Ela chegou reclamando que depois da cirurgia ela começou a brigar muito com a mãe, com as irmãs, então ficou uma coisa instável, agressiva dentro de casa e que ela não era assim, né? E ela não estava se sentindo bem, então ela me procurou para tomar umas essências florais. E quando eu fiz o GDV dela, tem um excesso de energia no campo dela, né? Dei uma olhada na imagem. Então, vocês podem ver que tem um excesso, né? Além do campo energético dela, tem um excesso. Então, o que eu resolvi fazer? Eu trabalhei ela com 2 frascos, 2 fórmulas florais. Uma fórmula floral, eu fiz uma fórmula manipulada para a queixa dela, né? Para as brigas, irritação, ela estava impaciente. Então, eu fiz uma fórmula bem direcionada para a queixa momentânea dela. E outro frasco com que eu de fato achava que era o problema, porque eu vi um excesso de energia, eu vi coisas ali que não são dela, sabe? Eu achei que podia ser uma carga de energia que ela estava levando que não era dela por causa do transplante. Então aí o que eu fiz? Eu introduzi então nesse segundo frasco um floral que chama Lotus Magnolia, tá? Ele é um floral que a gente vende como individual, mas são 2 flores juntas, que é a Lotus do Egito e a Magnolia. E o que esse floral faz? Ele delimita campos energéticos. O que é meu, o que é seu é seu. Ele é muito utilizado por pessoas, por profissionais que a todo tempo tem que ficar tocando na pessoa muito próximo. Então, sabe quando você tem interação dos campos energéticos o tempo todo e você precisa às vezes pôr delimitações porque tem pessoas que se cansam, né? Perdem energia. Então o Lotus Magnolia faz isso, ele delimita campos energéticos, né? E olha que impressionante o que aconteceu com o campo dessa paciente. Vocês podem ver que o campo dela harmonizou, tá? Isso é um mês depois já de utilizar as essências florais. O campo dela harmonizou e a energia dos órgãos transplantados, né? Que tem a energia no caso dela foi rim e pâncreas, né?
saiu para fora do corpo. Então vocês veem que o padrão de energia dos órgãos são bem distintos do campo de energia dela. Então, só como dado para vocês, dos transplantes lá, acho que 70% dos doadores são cadáver, né? As pessoas nem conhecem quem são os doadores, e 30% são familiares, né? Então, no caso dos rins, né? Se a pessoa doa um rim, não tem problema, ela fica com outro. Então, mas só 30% se encaixa nessa questão de receber uma doação de um familiar. Agora, este segundo caso é o caso de uma paciente que chegou e ela tinha mania de arrancar os cabelos, as sobrancelhas. O nome dessa doença é tricotilomania. E comecei a conversar com ela, gente, ela era uma boneca, ela era linda, 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 mas ela vivia com lenço na cabeça e tinha mania realmente de arrancar os cabelos e cílios. E ela era muito pobre, sabe, muito carente. Ela vivia num ambiente assim com umas 12 pessoas, num cubículo, eu acho que ela vivia na favela. E aí eu comecei a conversar com ela e eu acho que tinha muita coisa de questão de inveja na vida dela, sabe? Apesar de tudo dela ser uma super necessitada, ainda tinha essa questão por causa da beleza dela. Então ela foi uma paciente que eu resolvi também trabalhar florais de proteção, né? Como eu falei antes, o Lotus Magnolia, que delimita os campos energéticos, é de proteção. E com ela, os principais florais que eu trabalhei foram o Allium São Miguel, que são de proteção, né? O Allium, ele trabalha vampirismo energético, e o São Miguel trabalha a limpeza de envio de energias negras mesmo, né? Aqui no Brasil a gente tem, é muito comum as pessoas fazerem trabalhos de magia negra para tentar atrair uma pessoa para o seu lado, né? Ou conseguir um emprego na empresa. Então, assim, é muito sério essa questão das manipulações da energia com o lado egóico, né? Quando é egóico é porque tem um foco, tem um porquê, né? De estar manipulando as energias, e não é legal, né? Você está interferindo na vida da outra pessoa. Então o São Miguel faz isso, ele faz essas limpezas quando existem trabalhos assim feitos para interferir na sua vida. E outra essência que foi muito importante para ela também foi o coronário, tá? O coronário, ele trabalha o chakra coronário e trabalha as manias, né? Eu perguntei para ela assim, quando que você começa a arrancar os cabelos ou a sobrancelha? Ela fala assim que normalmente é quando ela estava em frente à televisão e que era como se ela perdesse a consciência mesmo, sabe? E aí ela começava a arrancar os cabelos. Então eu trabalhei também muito com o coronário com ela para equilibrar esse chakra do coronário. E veja bem, antes, a imagem primeira, nós temos então uma força aqui na cabeça, né? Você vê que existe uma abertura, algo a mais aqui e que está desestabilizando ela. Pode ser do próprio campo de energia dela, como pode ser de uma influência externa, tá? Olha que impressionante. Isso foi um trabalho de 3 meses, tá? Ela conseguiu mudar o campo de energia dela e ela de fato voltou a deixar o cabelo crescer, tá? Infelizmente eu não tenho as fotos, eu não pensei na época em tirar as fotos dela, né? Que isso é muito pessoal, né? Os campos de energia não é a pessoa de fato, mas eu acho que seria muito interessante, né, vocês verem como ela ficou depois que foi deixando o cabelo crescer, as sobrancelhas. Assim, é muito gratificante quando você consegue, né, ajudar de fato uma pessoa. O terceiro caso
foi um transplantado de coração, que foi parar lá nos transplantados renais. Ele me procurou porque ele ficou sabendo desse trabalho e ele tinha feito um transplante de coração há 45 dias e ele estava assim, parecia um zumbi quando ele entrou na sala. Ele estava com 45 dias de insônia. E quando ele chegou com a irmã e ele falou, olha, eu não aguento mais, eu não sei mais a quem procurar, porque ele já estava 45 dias assim procurando as pessoas para ajudá-lo, porque depois da cirurgia ele não conseguia dormir, né? Então, assim, ele estava realmente desfigurado. E acho que ele tinha passado até no Instituto do Sono de São Paulo, mas não tinha tido sucesso, sabe? E aí nós começamos a conversar, então... comecei a fazer a anamnese dele para descobrir qual era a origem dos problemas. E primeiro a gente conversou sobre a perda do coração, né? Então, por quê? O que aconteceu na vida dele para ele chegar nesse ponto de perder um coração, né? E aí ele foi bem enfático, não, foi uma traição da minha mulher. E realmente, se você vê que era uma pessoa que tinha muitas mágoas e aquilo ficou, né, no coração, foi uma coisa assim muito séria. Então, eu não tenho a imagem do antes e depois, não, eu tenho imagem do antes dele, eu não tenho imagem do depois, porque é uma família de Campinas e logo na primeira semana ele já resolveu o problema dele, ele não ficou retornando para São Paulo, né? Mas veja que interessante, então, da imagem deles, que vocês veem uma energia no plexo solar, né? Aqui no chakra, quem não conhece o chakra da barriga, e também vê uma força muito forte aqui na cabeça, né? E isso é o mental dele, vocês veem que é amarelo, né? É diferente, por exemplo, do caso da tricotilomania, que é uma força assim azul, né, que é o próprio campo dela expandido. Dele você vê que são os pensamentos, que é o amarelo, né, que está todo se movimentando. No caso dele, eu trabalhei com 2 frascos também, tá? Um frasco foi pro coração. Então nós trabalhamos a questão da traição, que é o aloe, que eu já falei no começo da palestra. Embaúba, que ele é para o coração, ele é para mágoas profundas, feridas de alma, tá? Ele trabalha, de fato, também o coração em si, tá? Arritmia cardíaca, é impressionante isso. Mas ele é específico para tudo que tiver envolvido com a questão do coração, inclusive os sentimentos, né? E deixa eu ver qual outro floral que eu acabei trabalhando com ele. Isso, um frasco que foi o do coração. Depois eu fiz outro frasco, que foi o frasco da insônia, tá? Então eu também trabalhei 2 frascos. O frasco da insônia é a fórmula, hoje em dia, do bom sono, né? O bom sono, ele foi uma fórmula desenvolvida por causa desse paciente, e que eu falei pra ele, olha, você vai tomar direto do estoque, eu não vou te dar manipulado, você vai tomar do estoque. E foi impressionante, né? No dia seguinte, a irmã dele me ligou, ele tinha dormido 9 horas, né? A família inteira virou paciente, porque eu também tinha um consultório particular na época, perto do Parque Ibirapuera, em São Paulo. Então, assim, foi um caso de sucesso e é uma coisa, assim, impressionante o resultado que a gente tem com os florais. E o último caso, que foi um paciente que chegou perto da época do Natal e ele tinha uma frustração muito grande, né? Dei uma olhada no campo de energia dele, a abertura é aqui, ó. Frustração tem muito a ver com essa região, tá? Do pescoço. E ele veio assim com esse campo aberto e falando que ele tinha um emprego, que ele queria crescer no emprego, mas que o chefe ficava tolhando ele e que ele tinha muito a oferecer. E ele era muito frustrado, ele não conseguia se desenvolver e crescer lá dentro do emprego. E aí, então, eu trabalhei um floral
uma fórmula floral para ele que focasse a questão da frustração. Gloxine eu trabalhei também para ter foco, determinação naquela coisa de mudar, sabe? Eu trabalhei muito essa questão dele, se ele não conseguia lá dentro, pensar em mudar também, né? E porque senão você simplesmente vai abafar os seus sentimentos e às vezes você realmente quer crescer e precisa ter a coragem de ir para o mundo e mudar, né? Outras escolhas. E olhem que impressionante a segunda imagem dele. É uma imagem, né, que ele já está com o campo dele inteiro, ele está firme, forte, todo estruturado, né? E quando eu fiz essa segunda imagem dele, foi uns 2 meses depois, ele veio me falar: Thalita, impressionante, comecei a tomar os florais, já comecei a procurar um emprego diferente, já me encaixei em outra empresa, e assim, em 2 meses ele deu um salto na vida dele, um boom, sem medo, sabe? E estava prosperando e estava assim avançando na carreira dele, e foi assim um caso também muito interessante que eu gosto de dividir de sucesso. E é isso, os florais vocês podem utilizar de várias maneiras. Como vocês viram, eu trabalho meus pacientes sempre, dependendo, né, do caso, sempre com duas fórmulas florais. Porque às vezes ele chega, né, com uma queixa. Então o paciente às vezes chega com uma queixa e nem sempre a fórmula floral que tem a ver com a biografia de vida é para queixa. O que acontece? Então, às vezes eu trabalho uma fórmula que trabalha a biografia de vida, que trabalha a alma, que trabalha todo esse processo, que ela, na verdade, está trabalhando a questão da causa do problema, e outro frasco para queixa, porque é uma coisa às vezes mais momentânea, mais sintomática, né? Porque se a pessoa já começa a se sentir bem, ela vai dar andamento no tratamento, né? Então ela quer aquela... Hoje a gente tem um ritmo de vida assim muito maluco, né? E-mail, telefone, as informações chegam muito rápido, saem muito rápido, as pessoas querem respostas muito rápidas, né? Então, por isso que às vezes eu gosto de trabalhar com 2 frascos, tá? Para queixa e trabalhar a questão de fato mais profunda da biografia de vida. Então, deixa eu ver o que mais. Então existem outras formas de você trabalhar também com as essências florais. Além de tomar as gotinhas, eu gosto de indicar 4 gotas 4 vezes ao dia, né? Mas às vezes tem pessoas que nunca vão tomar dessa maneira, vão esquecer, não vão dar andamento. Então eu falo, ok, então pode tomar 8 gotas 2 vezes ao dia, não tem problema. Porque pelo menos dessa forma eu sei que a pessoa vai fazer o tratamento, ok? E existem outras questões, que nem da maneira que eu comentei, tanto desses casos que eu passei muitos florais de proteção, por causa deles também nós criamos a fórmula da proteção, né? A fórmula da proteção, que hoje está em conta-gotas ou spray para você borrifar direto na boca, ela foi pensada em ter todos os principais florais de proteção dos florais Saint-Germain. Você tem o incenso que eleva o padrão de vibração. Você tem deixa eu ver, outra bem forte, carrapichão, que protege contra sondas astrais, essas coisas do astral que mandam para interferir na sua vida, entendeu? Então, assim, todos os principais florais de proteção, o alho, o São Miguel, o Lótus Magnólia, estão dentro da fórmula da proteção. E você pode trabalhar o seu ambiente de trabalho, seja um centro, seja uma clínica, seja o seu consultório, criando spray para o ambiente, com um borrifador de jardim mesmo. Você pega um borrifador de jardim, para cada 100 ml, você pinga 7 gotas da fórmula, põe um pouquinho de álcool, que vai ser o conservante, tá? Se quiser pode acrescentar umas gotas de óleo essencial natural,
e vai usar para limpar o seu ambiente, sua clínica, seu espaço. E se um dia alguém tiver interesse em fazer um curso conosco para aprender a trabalhar com os florais de Saint-Germain como ferramenta terapêutica, não deixem de nos procurar, ok? Vocês vão se surpreender.